Tá mudo, professora? Continua mudo? Não, voltou. Voltou? Tá. Agora apareceu de novo, que tá com o mudo ativado. Ai, agora. Bom dia, gente. Acho que descompartilhou, né, a tela agora. Vamos compartilhar de novo. Gente, o negócio some pra mim. Peraí. Desculpem, hoje tá... Tá compartilhando. Tá, professora? Tá compartilhando? Aham. Ah, então. Pra mim tá muito estranho, não tá aparecendo. Bom, mas vamos lá, então. Se parar de compartilhar, vocês me avisem, tá? Agora saiu. Agora saiu. Não tô entendendo. Vamos ver se agora vai dar certo. Foi agora? Apareceu aqui. Então, vamos lá. Bom, gente, voltando então, começando. Hoje a gente vai falar sobre a questão do historicismo. Nós vamos finalizar essa vertente, né? Lembrando que a gente está discutindo sobre as vertentes do pós-modernismo, tá? Então, a gente está falando sobre o movimento pós-moderno, que realizou, né, uma crítica ao movimento moderno e que propôs uma nova arquitetura que realizaria, né, essa mudança em relação ao que o movimento moderno propôs e também estabeleceria aí, né, uma espécie de crítica aos preceitos iniciais desse movimento moderno. A gente está vendo como que 4 vertentes de pensamento convivem nesse período, né? E mostrando já o início de uma pluralidade na arquitetura desse período. Então, a gente conversou como que no início das nossas discussões, a gente falou como que essa crítica ao movimento moderno aparece a partir da crítica à cidade moderna, e agora a gente está vendo todo o viés historicista dessa crítica, né? De como, então, 2 arquitetos, a gente já falou do Venturi e do Aldo Rossi, né? Propõem uma retomada
uma releitura, né, da arquitetura tradicional, da arquitetura histórica, para propor uma crítica, então, ao excesso de funcionalismo do moderno, no caso do Venturi, né, a falta de relação comunicativa entre a arquitetura moderna, né, e o usuário ou o leitor dessa obra, e por aí vai. Bom, agora a gente vai ver como que, principalmente nos Estados Unidos, essa leitura, né, do Venturi e do Rossi vai ter um impacto na arquitetura do período, inaugurando um período de um estilo historicista, né, de um novo estilo na arquitetura americana, principalmente uma arquitetura comercial feita, né, estimulada e incentivada pelo mercado imobiliário da época, tá? Então, antes da gente entrar exatamente nisso, uma observação, né? Que a gente precisa entender um pouco essas duas formas de se voltar para a história, né? O Alan Cohen, que é esse autor e teórico da arquitetura, vai escrever um texto sobre tipos de historicismo, né? Porque historicismo é um termo mais genérico, um termo mais amplo, né? Que inclui toda referência que eu faço ao passado de alguma forma, né? Então, qualquer referência que eu faça ao passado, qualquer leitura que eu faça de uma arquitetura do passado, se enquadraria aí, qualquer forma de leitura da tradição ou da arquitetura do passado, se enquadraria aí nesse termo historicismo, tá? E aí ele diferencia dois tipos, na verdade ele diferencia 3 tipos de historicismo, para a gente interessa 2, né? 2 posturas em relação ao passado, tá? Essa primeira, que é esse interesse pelo passado, é algo que a gente vê mesmo na obra do Rossi e do Venturi, tá? Então, como eu estava falando ontem para vocês, da obra do Aldo Rossi, a referência do Rossi, ela é um pouco mais sutil, né? Ela é um pouco mais sofisticada, né? Por quê? Porque o Rossi está interessado em quê? Ele está interessado na metodologia de projeto do passado, então por isso que ele vai recuperar os tipos, né? A questão da tipologia. Ele está interessado em como que ele vai relacionar isso muito com a cidade, então ele está interessado em como que a cidade italiana antiga, os seus grandes monumentos, né, que formam a imagem dessa cidade, tem a sua arquitetura baseada nessas tipologias, tá? E aí ele tenta trazer essa metodologia da tipologia para a sua arquitetura, e ele tenta também trazer todas aquelas características que são típicas da arquitetura tradicional, como o seu aspecto simbólico, as questões de monumentalidade, da forma, né? E as próprias estratégias compositivas que vêm também da prática tradicional da arquitetura, né? Então, não é uma reprodução direta daquelas formas, né, arquitetônicas. Então, como eu mostrei para vocês, ele não vai usar as colunas, os frontões tais e quais. Ele simplifica a forma da cúpula, ele simplifica a forma do frontão, tá? Fazendo a referência histórica, mas trabalhando de uma maneira mais abstraída, né? O Venturi já é um pouco mais literal, né, na sua... apesar de um historicismo sofisticado também, o Venturi é um pouco mais literal na reprodução e no uso das formas, né? Então, aparece já mais de fato a coluna grega, né, os elementos da arquitetura tradicional para ele.
mas o Venturi, ele tem um ponto de vista que ele é irônico, né? Então, ele faz isso por um motivo de ser mesmo irônico, satírico, né? Ele está fazendo uma propaganda já da postura dele, ele quer chamar atenção, ele está fazendo isso para poder mostrar, fazer essa propaganda dessa crítica que ele estabelece em relação ao movimento moderno, tá? Então, quando eles retomam o historicismo, esses dois, eles estão dentro dessa ideia de um interesse pelo passado, né? E que vai ter toda, então, uma espécie de sofisticação de discurso, né? Acaba que isso se desdobra em um outro tipo de historicismo, principalmente nos Estados Unidos, tá? Que vai ser só essa reprodução mesmo das formas históricas, tá? E sem toda essa crítica por trás, né? Então, toda essa densidade teórica e essa crítica que a gente encontra no Rossi e no Venturi, esses arquitetos eles não vão reproduzir totalmente essa riqueza dessa crítica. Eles vão fazer porque aquilo virou, então, um novo movimento da arquitetura, tá? Uma nova linguagem estética da arquitetura, que passa a interessar o mercado imobiliário do período, então vai ser atrativo, né, para o mercado, que estava buscando uma coisa nova, e aí você começa, então, a ter esse novo estilismo, né, que passa a usar as formas históricas, tá? Então, é o que a gente vai ver hoje, né, essa transformação do pensamento historicista em algo mais mercadológico, né, nesse período, tá? E como é que isso vai aparecer na obra de outros arquitetos. Então, os objetivos, por exemplo, do Robert Venturi e da Denise Scott Brown, né, e inclusive do Aldo Rossi, eram bem mais refinados e irônicos, né? Eles criticavam, né, essa discrepância radical que existia no movimento moderno entre o que era o gosto e a preferência estética dos profissionais e o que era o gosto e a preferência estética das pessoas que eles influenciam, né? Bom, essa crítica, então, mais sofisticada e irônica desses autores que a gente já viu e estudou, acabou se transformando, a partir da década de 70, né, principalmente, então, nos Estados Unidos, nesse emprego das formas e elementos do passado, né, de uma maneira de formar um novo estilo de arquitetura, tá? Como uma, então, tendência de linguagem. E por que eu falo em estilo, né? Essa palavra estilo a gente usa para se referir a uma arquitetura que valoriza mais as formas e a imagem, né? Essa nova linguagem. Então, muitas vezes, o que acontecia nessas obras? O raciocínio, por exemplo, de organização de planta, o raciocínio de projeto, continuava sendo um raciocínio de base funcionalista, ou até misiana. A gente vai ver que vão aparecer torres, né, de arranha-céus, que seguem a mesma prática, a mesma lógica de pensamento de planta e de organização espacial e funcional que vinha das torres envidraçadas do Mies van der Rohe. Só que, por fora, eu vou trabalhar as formas históricas do passado, né? Então, isso representa bem o que a gente chama de estilo, quando você tem o uso de uma linguagem histórica só pelas suas questões formais e estéticas, né? Então, que é uma discrepância, né? Porque o que a gente viu até agora, que principalmente o Rossi estava preocupado em pensar o método, né, de concepção espacial,
de relação projetual mesmo, né? E aí isso implica, resulta em determinadas formas, né? Agora eu separo, né, a lógica. Então, assim, eu não estou trazendo de volta uma lógica metodológica e projetual da tradição. A lógica metodológica e projetual continua sendo a modernista, só que eu dou um caráter. A parte historicista vai aparecer só na fachada, na linguagem, nos ornamentos e por aí vai, tá? Então, inaugura-se, né, nessa arquitetura um novo historicismo, né, em que as colunas, os frontões, as janelas tradicionais, os arcos, os capitéis, entre outros, né, elementos da linguagem antiga, vão ser reinterpretados e reincorporados à arquitetura contemporânea, né? Lembrando, né, que isso, então, vai formar uma espécie de um novo ecletismo na arquitetura nos anos 70, né? E que normalmente vai incorrer também no problema de anacronismo, né, que a gente já mencionou aqui. O eclético, quando ele passa a ser, né, puramente estilístico, só pelas questões estéticas, acaba, né, incorrendo nesse problema da anacronia, que é usar referências de um outro tempo, né? Bom, qual que é o desdobramento, então, dessa crítica toda, né? Essa tendência estilística, a partir dos anos 70, principalmente nos Estados Unidos, tá? Com arquitetos, então, voltando a essa linguagem de caráter histórico, tá? E aí se destacam 3 obras principais, né, que apresentam claramente essa tendência, tá? Que é a Piazza d'Italia, em New Orleans, do Charles Moore, vou mostrar para vocês, a Prefeitura de Portland, do Michael Graves, e o edifício da AT&T em Nova York, que é do Philip Johnson, né? Que é esse senhorzinho aqui que eu já mostrei para vocês antes, né? Então, realmente vira um movimento, né? De destaque no mercado arquitetônico, né? No período, tanto que, olha, né? O Philip Johnson estampa a capa da Time, né? Que não é qualquer revista, né? Nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Então, um dos arquitetos que se destacam nesse processo é o Philip Johnson. Eu já mostrei, acho que essa obra um pouco para vocês, né? O Philip Johnson, eu falo que ele é um arquiteto que muda, ele vai de acordo com o que está na moda na arquitetura, né? Ele quer parecer o Le Corbusier, né? Ele tem lá os óculosinhos igual o Le Corbusier, os arquitetos modernos usavam, e o Philip Johnson chegou a ser discípulo direto mesmo do Mies van der Rohe, né? E trabalhou com o Mies, né? O Philip Johnson, inclusive, foi um dos curadores de uma exposição que teve no MoMA sobre o estilo internacional, ou seja, sobre o estilo internacional da arquitetura moderna. Então, durante muitos anos, ele trabalhou com o modernismo, e aí agora ele migrou, né, para o pós-modernismo, né? E aí ele vai construir, então, uma torre em Nova York, seguindo alguns princípios, então, estéticos e formais estilísticos próprios da arquitetura clássica, né? Então, o arranha-céu de vidro, né? Agora é substituído por um arranha-céu que revestido, né? Vai receber um revestimento, e ao invés dos grandes panos de vidro, o que vão ter? As janelas, né? Mais tradicionais. O Philip Johnson transforma quase que essa torre, né,
numa coluna, né? Num elemento de coluna que tem, na verdade, ele vai reproduzir algumas regras compositivas de fachada típicas da antiguidade e do Renascimento, que é essa ideia, eu já mostrei para vocês também, de fazer uma tripartição do volume, uma tripartição da fachada, tá? Então, eu vejo claramente aqui uma estratégia de 3 partes, né? Eu tenho a base do edifício que fica marcada, né? Com esses aqui são os vãos, né? De abertura que definem uma entrada mais recuada, marcada por um grande arco, né? Depois eu tenho o corpo do edifício, né? Que reproduz, então, toda esse ritmo e repetição das janelas, e eu tenho o coroamento do edifício, ou seja, eu faço um acabamento no topo do edifício. Então, ao invés do edifício terminar lá, né, na última laje com a caixa d'água, não, né? Eu tenho essa preocupação em fazer um acabamento de coroamento do edifício. Tá? E aí, o que ele faz? Ele faz essa forma que lembra um frontão, né? Um frontão de um templo. Então, ele traz essa estratégia da composição clássica para a fachada, né? Então, o Philip Johnson é um dos primeiros que vai fazer isso, né? Esse processo. Eu falo que ele é, então, o grande arquiteto da moda, né, que ele vai mudando, eu brinco que ele é vira-casaca, que antes ele era modernista, e aí quando o pós-moderno entrou em vigor, então, e se tornou interessante para o mercado, ele vai e vira pós-modernista, né? Tanto que esse aqui é um projeto, né, do Philip Johnson, que é uma casa de vidro, né, é a Casa de Vidro, inspirada, né, na obra do próprio Mies van der Rohe, né, seguindo todos os princípios modernistas do Mies, né. Essa casa, se não me engano, inclusive, foi cenário de filme recentemente, daquele filme horrível do Batman contra o Superman, né, vocês que assistem mais filmes do que eu devem lembrar, né? Que, aliás, é uma distorção do personagem do Batman, né? O Batman é um personagem sombrio, né? Ele vive na caverna. Então, de repente, botaram o Batman para morar na Casa de Vidro, do Philip Johnson. Bom. Vamos voltar para a arquitetura. Então, essa foi, né, uma obra do Philip Johnson. Normalmente os alunos dão risada das minhas piadas e comparações, tá, gente? Mas vocês não estão muito interativos comigo ultimamente. Só porque o áudio estava mutado aqui. Prof, eu ri, mas eu esqueci de ligar o áudio. Também, professora. Então, vocês podem interagir comigo, gente. Coloca kkkk aí no chat, né? Bom. Mas vocês riram, então tá bom. Então, vamos lá. Obrigada. Alguém aí foi solidário comigo. Então, o Philip Johnson, né, tem essa particularidade aí. Ele inicia no modernismo e agora ele vai para o pós-modernismo historicista. E aí ele chega a fazer, né, essas coisas bem estranhas, né, e aí a gente pode até falar assim, né, que Bom, o que eu vou dizer? Chega a beira o mau gosto, né? Então, assim, ele chega bem pertinho, né, do mau gosto com essas obras, mas é a expressão, então, dessa nova linguagem aí, que busca fazer referências no passado. Então, você tem, né? E aí umas coisas bem dentro do eclético mesmo, né?
até um pouco estranhas, porque você tem essas torres e anacrônicas, né? De novo, assim, não é tão anacrônico porque não é uma reprodução tão fiel, né? Desse estilo antigo das formas do passado, mas é uma referência, né? Então, mas mesmo assim, você aparece com essas coisas que começam a ficar um pouquinho estranhas, porque você tem quase que um arranha-céu de vidro, né? Apesar de que aqui você tem o revestimento de marcação da fachada, com essa coisa de um coroamento aqui que vai assemelhar ao gótico, né? A essa coisa das pontas, que é típico do gótico. Aqui é a mesma coisa, né? Então, você tem uma torre, um grande arranha-céu, e aí que tem esse acabamento que vai fazer essa referência mais gótica, né? Aqui essa outra, né, que já vai trabalhar com o coroamento em arco e tal, né? Então, essa nova arquitetura começa a se tornar uma estética, ela também vai crescer porque ela se torna uma estética desejada de mercado, né? Então, aqui principalmente no Texas, né? Então, Houston, Detroit, Dallas, né? Começam a receber essas grandes obras aí de caráter fácil. Oi? Pode até ter uma relação, né? Tipo, esse lance da igreja e essa pegada comercial da coisa, assim, né? E tá nos Estados Unidos isso. Sim, Tipo, fazer com essa certeza. referência, assim, para esse processo também. Uma coisa de autoridade, né? Pode ser. Verdade, eu tinha pensado desse lado. Sim, porque ainda mais nos Estados Unidos, né? Que tem essa prática do elevação e a prática econômica e tal. Pode ser uma coisa, tipo, empresa-igreja. Sim, com certeza. Porque essa linguagem histórica, ela acaba tendo esse símbolo de poder, de autoridade, né? E que essas formas, tanto as formas clássicas quanto as formas mais góticas, remetem, né? A poder, né? Tanto o poder elevação religioso, também. né? Oi? Essa coisa da elevação também, né? Tipo, de estar superior e tal. Exatamente. Então tem com certeza esse aspecto do simbolismo, assim, para se tornar atrativo. Bom, vamos lá. Outro exemplo, né, vai ser então o Charles Moore com essa praça na cidade de New Orleans, né? E que aí, né, vejam que ele reproduz mesmo claramente todos os elementos típicos, né, da arquitetura greco-romana, né? Então ele vai trabalhar com aqui a gente aparece uma reprodução quase que de um arco do triunfo, né? Então com a coluna, com a arcada no centro, né? As colunas marcadas. E aqui ele usa o repertório todo, ó. Vai ter coluna jônica, coluna coríntia, né? Colunas adossadas. Coluna adossada é essa coluna que fica, né, coladinha em uma parede. Isso aqui é típico da arquitetura romana. Ele brinca, né, um pouco com as formas, é claro, não reproduz exatamente a lógica compositiva, mas ele reproduz todos esses elementos, né? Isso aqui é como se fosse uma divisória, né, para essa praça, uma fachada dessa praça que ele faz. Então, todo, né, o repertório clássico aparece aqui, né, de uma forma chamativa, de uma forma de atrair atenção também, né, para essa arquitetura e para esse espaço, né? Então, acaba que está embutido, né, de uma certa crítica, né, dessa retomada histórica em relação ao modernismo, mas de uma maneira mais estilística mesmo, mais formal, tá? Um outro arquiteto
que se destaca, né, que vai trabalhar nesse período com essa linguagem é o Michael Graves, tá? Então, aqui um outro edifício que é típico e expressivo desse período é esse daqui, que é a prefeitura de Portland, e que a gente vê aquele raciocínio semelhante que a gente viu na obra do Philip Johnson, né? Então, eu tenho aqui, não dá para ver muito bem por causa das árvores, mas eu tenho uma base, né, uma marcação de uma base do edifício. Depois eu tenho o corpo do edifício. Ele faz esse negócio bem esquisito aqui, né, que é quase que um desenho que lembra, né, uma ideia de coluna e capitel, só que de uma forma mais metafórica, né, abstrata, assim. E aí eu tenho o coroamento, na verdade é um cubo, né, o interessante é que é um cubo, é uma forma racional, clara, geométrica, e aí todo o trabalho de materiais e de superfícies é que vai fazer essa relação com a arquitetura histórica, né? E aí esse trabalho da superfície da fachada que lembra uma espécie de coroamento também do edifício, né? O Graves, ele vira o arquiteto da Disney, né? Então, ele vai fazer várias obras no complexo Disney em Orlando, né? Esse daqui é uma obra que eu adoro ela, acho ela fofa. Totalmente, né, estilística, pós-moderna, só que, de certa forma, a gente pode falar que ela é justificada, né? Porque ela entra num universo de uma empresa que se permite, né, essas relações. A Disney, inclusive, vai ser uma empresa que colabora muito com esse sucesso de um historicismo, sabe? Não só pelos parques, né? Porque os parques, eles têm essa pegada totalmente historicista, tá? Porque eles vão reproduzir, né, uma paisagem de cidade do interior, né? De cidade, uma cidade em miniatura, com fachadas dos edifícios que tem, né, toda essa relação com uma linguagem histórica, mas por um princípio do lúdico, né? Eles vão, a justificativa disso, né, é todo esse universo lúdico que é próprio da empresa e do universo que eles estão criando, né? Mas a Disney, nesse período, ela começa a construir em Orlando condomínios fechados, condomínios de moradia, bairros inteiros, né? De casas mesmo. E aí eles levam essa linguagem, né, do historicismo para os centros comerciais, né, desses bairros. Então, essa linguagem historicista acaba se tornando muito uma característica da empresa, e eles acabam ajudando, né, nesse processo de valorização americana por essa linguagem historicista, né? Então, essa é uma sede administrativa, e aí a gente vê aqui claramente a referência do templo grego, né? E aí o Michael Graves faz... É o Graves mesmo? Eu tô falando do Graves. Então, o Graves faz essa base, né, do edifício, e aí ele usa... então, não sei se vocês lembram daquele templo... Existe um templo grego que é parte do conjunto da Acrópole de Atenas, que é o templo que tem as cariátides. As cariátides são aquelas colunas esculpidas em forma de mulheres, né? Então, e que elas estão carregando, né, o frontão. A história das cariátides, né, são mulheres de uma ilha que foram, né, escravizadas pelos atenienses e que então teriam sido obrigadas a se tornar, né, essas colunas e sustentar para
para sempre, né? Um templo grego. Então, aqui o Graves faz uma brincadeira com essa referência e pega, né, os 7 anõezinhos aí, os 7 anões da Branca de Neve, para poder segurar, então, esse frontão, né? Então, lógico, né, de novo, tem uma justificativa de identidade da empresa, do lúdico, né, próprio, mas né, você entra nessa coisa do estilismo pós-moderno mesmo, tá? E aí, a gente entra nessa discussão, né, que é muito pouco falada sobre se existe um pós-modernismo no Brasil, né? Então, assim, o que acontece no Brasil em termos... pós-modernismo existe, né? Porque se a gente pensar em pós-modernismo como esse termo mais amplo de uma arquitetura que vem depois do movimento moderno, né? A gente vai ter isso. Mas existiu, será, né, essa tendência de um pós-modernismo historicista, né, no Brasil? Existiu de uma forma muito pontual e tímida, né? Ela não chega a ser muito difundida, tá? Então, a gente tem algumas experiências brasileiras nesse sentido, tá? Principalmente uma experiência mineira, né, entre um grupo de alguns arquitetos mineiros, principalmente formado principalmente pelo Eolo Maia e também com o Silvio Podestá. Então, alguns exemplos, né, que trazem um pouco, né, essa leitura do Rossi. Eu acho que tem um pouquinho de uma referência até mais do Louis Kahn do que do próprio Aldo Rossi, né, nessa arquitetura que a gente pode falar que ela é de um historicismo brasileiro, né? Então, a gente tem aqui esse exemplo de uma escola, né, um grupo escolar, em que ele vai trabalhar, então, né, com esse jogo de volumes em arco, né, o uso do tijolo, né, o Louis Kahn usava muito tijolo, no sentido de que existem algumas formas construtivas que eram tradicionalmente feitas com tijolo, então esse seria o material adequado para pensar essas formas construtivas, né? Então, isso aparece um pouquinho aqui, né? O arco é um elemento construtivo, um elemento estrutural, cuja origem dele, que é no Império Romano, né, era ser feito com tijolos, né, Então, a arquitetura romana era muito baseada no mural e no tijolo, né, então, e com isso trabalhando os arcos, né. Então, isso aqui lembra muito mais essa lógica do Louis Kahn, de que se eu for fazer um arco, o material construtivo adequado para o arco é o tijolo, então eu vou explorar a estética do tijolo nesse sentido, tá? Mas tem uma pegada, né, mesmo dessa referência histórica. Um outro projeto do Eolo Maia, né, que é esse hotel Verdes Mares, na cidade de Ouro Branco, e aqui não dá tanto, essa imagem, eu nunca consigo uma planta desse edifício, nenhuma vista por cima, mas ele tem aquele processo semelhante dos processos do Louis Kahn, de você ter um centro marcado e outros edifícios, outros blocos de edifício acrescentados nesse centro, né? Então, assim, é uma estética bem diferente da estética modernista que a gente via dominando no Brasil até então, né? Então, você tem essa certa aproximação mesmo com esse movimento que vem de fora e começa a trazer referências históricas, né?
observem que é um historicismo, então, de mais referência europeia, né? A gente pode discutir, a gente vai discutir depois, mais tarde, em outra oportunidade, como que o passado arquitetônico brasileiro, na verdade, ele aparece na própria arquitetura moderna, né? Então, a gente poderia até falar assim, será que a arquitetura moderna não tem um quê de historicismo, né, no nosso caso? A arquitetura moderna brasileira tinha, sim, uma relação historicista, porque, principalmente na obra do Lúcio Costa, né, há todo um diálogo com a relação do colonial brasileiro, né? Então, só observem aqui que essa referência histórica, nesse caso aqui, do caso mineiro, ela é mais uma referência europeia do que uma referência da história brasileira, tá? Então, é o único lugar que a gente vê esse desdobramento, né? E aí aparecem umas coisas assim também, né? Como, peraí. Esse slide, ele sempre faz isso comigo, né? Então, aqui uma coisa meio estranha, né? Que é meio assim... Na verdade, isso aqui é mais próximo do que a gente vai ver no high-tech, né? Da arquitetura internacional. E esse edifício aqui, que ele fica famoso, ele é conhecido como Rainha da Sucata. E aí ele tem esse tratamento, né, de fachada, lembrando, né, um arco, né, tem toda uma simetria de reprodução da fachada. Então, existem algumas experiências pontuais, tá, de historicismo no Brasil, principalmente esse caso mineiro, né. Aí, assim, por quê, né, outras coisas estranhas, assim, também, que aparecem por aqui, tá? Aí eu acho que é importante a gente questionar um pouquinho por quê, né? Por que será que esse historicismo não pegou, né, aqui no Brasil? Porque eu acho que pela força da tradição moderna no Brasil, né? A gente tem, então, uma arquitetura moderna. Se a gente for discorrer sobre modernismo no Brasil, o modernismo foi um movimento muito marcante no Brasil, né? Se a gente for pegar desde o início do movimento moderno no Brasil, com o Ministério da Educação e Saúde, e como que, acho que duas coisas importantes, existe uma relação entre movimento político e arquitetura moderna brasileira, no sentido de que os governos da época, né, principalmente o governo Getúlio e o governo Juscelino, utilizaram-se da arquitetura moderna para ajudar na formação de uma identidade nacional, né? Então, a gente tem uma tentativa de relacionar uma identidade de Brasil com a arquitetura moderna. Por outro lado, o segundo ponto, a gente tem uma espécie de primeira vez, né, que a arquitetura moderna brasileira e os arquitetos brasileiros ganham um destaque internacional, né? É uma arquitetura que vai ser representativa, né? Então, o que a gente faz se torna reconhecido internacionalmente, né? Como uma boa arquitetura, como uma arquitetura de referência. Então, a gente tem essa arquitetura brasileira muito arraigada ainda hoje, né? Então, se a gente for entrar, inclusive, na discussão contemporânea, a gente ainda vê, né, essa presença da linguagem e da estética moderna na nossa arquitetura até hoje, né? Então, se a gente for ver quais são os principais escritórios de arquitetura no Brasil hoje, né? São, na sua maioria, escritórios paulistas que vêm de uma escola de formação paulista, né, que ainda tem muita referência da arquitetura moderna.
Eu brinco assim, né? Quem estuda na FAUSP, né, que é aquele edifício e estuda dentro daquele edifício do Vila Nova Artigas, né? Eu acho que você queria passa a viver essa identidade moderna, né? Você não consegue se desligar daquela linguagem, daquela referência modernista, né? Então, até hoje a gente vê essa influência forte do movimento da linguagem moderna na arquitetura brasileira, tá? Então, talvez essa seja uma explicação, né, de por que esse discurso pós-moderno não entra muito densamente, principalmente esse pós-modernismo historicista, não entra muito, né, na nossa arquitetura. Depois a gente vai ver, quando a gente for ver o high-tech, aí sim, aí a gente vai ter algumas experiências de anos 80, anos 90, principalmente em São Paulo, de algumas referências de high-tech, né? Mas também muito pontuais, de certa forma, tá? Então, a gente finaliza aqui, gente, o historicismo, tá? Com essa curiosidade, então, de como é que isso chega na arquitetura brasileira. Dúvidas, comentários? Isabela, eu fui percebendo, assim, acho que é essa pegada de ser mais presente essa cultura mesmo nos Estados Unidos, assim, né? Talvez por essa de repensar trazer as referências do que seria uma pegada mais clássica para a arquitetura e acompanhando o ritmo, assim, desse crescimento do próprio país e tal, né? Acho que tem essas justificativas, talvez, para eles terem entrado mais forte, né, nessa onda. Sim. Assim. Também tem uma coisa, se a gente for pensar nessa relação, nos próprios edifícios institucionais americanos, né? Porque os Estados Unidos tinha sido colônia inglesa, né? Então tem uma referência europeia forte, de viés mais clássico, né? Do que no caso português, né? Então a nossa influência também é europeia, mas a arquitetura portuguesa que chega para a gente, né? Não traz tanto esse viés do classicismo. Já a arquitetura inglesa, sim. E quando da independência dos Estados Unidos, você tem um uso de um romantismo neoclássico para poder fazer os edifícios institucionais, né? Então, tanto que, né, a Casa Branca, o Capitólio, né, em Washington vão remeter a eles são do neoclássico eclético e romântico, são desse período, né? Então, de certa forma, eles migraram essa coisa da identidade classicista, né, para a sua arquitetura. Então, acaba também justificando por que eles têm mais essa referência histórica mesmo, do pós-modernismo. E até essa referência histórica, assim, né, pensando na colônia de Brasil ser colônia de Portugal, né, e Portugal ter passado todo aquele processo da arquitetura islâmica e tal, tipo, existe uma forma diferente dessa chegada aqui, né, do que seria essa pegada clássica, assim, que tem essas diversas influências, assim, que foi diferente da Inglaterra, né, que levou para os Estados Unidos, assim. E o Brasil também tem uma outra questão, que é o tipo de colonização, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar outros países latino-americanos, você vê uma arquitetura pública e institucional. Se você vê Buenos Aires, Santiago, né? Você tem uma referência de edifícios institucionais de caráter e viés mais histórico, né? Por que isso, né? Porque o colonizador espanhol
ele tinha uma visão de permanecer na colônia, né? Então, de realmente fundar uma capital europeia na colônia, né? No Brasil, isso é tardio, não existia essa visão, né? O Brasil era uma colônia de exploração, né? Então, quem vinha não tinha o sonho de permanecer, né? Então, você era uma colônia, a gente era uma colônia de extração e exploração. Só mais tarde, bem mais tarde, com a independência, e aí olha que ironia, né? Não como colônia, mas como já um país independente, e principalmente com Dom Pedro II, só Dom Pedro II que vai resolver trazer a referência europeia para o Brasil. E aí ele traz, né, a missão francesa, que vem da Escola de Belas Artes, né, para tentar trazer essa influência europeia erudita e clássica para a arquitetura, né, e para as artes brasileiras. Até então, o que fica mais marcado para a gente é o que vem de período anterior, né? Que vai ser mesmo a tradição das cidades coloniais, e aí tem muito mais influência das construções portuguesas tradicionais, né? De cidades portuguesas, muito mais influência, né? Do barroco, né, que principalmente no caso mineiro, e dessa simbiose que a gente conseguiu fazer entre influência moura, né, influência islâmica, e a arquitetura portuguesa anterior, né, que vai ser a nossa referência da arquitetura colonial, tem a referência islâmica, né? Então, você tem uma referência anterior que não é necessariamente a referência clássica, né, historicista. E aí é um outro tipo mesmo de influência. A gente não tem essa influência clássica pesada como outros países americanos. Sim, tanto que acho que o Rio de Janeiro seria o maior expoente disso, né? Por ter sido a anterior capital também, deve ser mais presente esse estilo da arquitetura. O eclético, exatamente. Quem mais, gente? Que é diferente de Salvador, né? Interessante que Salvador a gente não tem tanto o ecletismo romântico que a gente vê no Rio de Janeiro, Sim, né? é a capital mais da exploração mesmo, né? Esse contraste, assim. E vai ter mais a experiência barroca dos edifícios religiosos. Né? Que mais, gente? Sem dúvidas? Mais dúvidas? Sim? Bom, então, se não tem mais dúvidas, por hoje é isso, tá, gente? Vocês estão liberados. Terminamos mais cedo um pouquinho. Na aula que vem, a gente já começa outra vertente, então, do pós-modernismo, tá? Ok, professora. Tchau, professora. Obrigada. Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau.